Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós estamos estudando alguns milagres que Deus fez pelas mãos do profeta Eliseu. E eu estou seguindo esses milagres, entregando a você o ato de fé. Hoje eu vou entregar essa farinha que eu chamei de farinha do livramento, né? Que essa farinha, na verdade, você vai ver que ela representa, né? Ela representa, simboliza a nossa fé, e através da nossa fé, o poder de Deus. Quando você usa a fé, o poder de Deus opera, milagres acontecem, coisas tremendas acontecem, tudo é pela fé. Nada acontece por acaso, não tem mágica, não tem magia com a gente, nada disso. Com o nosso Deus não tem essa história de magia. Com o nosso Deus é poder. Ele tem todo o poder. Amém, pessoal? Só que esse poder ele opera através da nossa fé. Então aquela farinha que você vai ler aqui agora, ela vai trazer o livramento para as pessoas. E aí eu queria falar, nem é tanto sobre a farinha, a gente vai ter que falar um pouco sobre ela, lógico, né? Porque ela é a nossa fé, é o poder de Deus. Ela é a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus na nossa casa. Mas eu queria falar sobre veneno. Amém, Jesus? Irmãos, o veneno do diabo, ele envenenou a Eva, o Adão, e continua envenenando os Joãos e as Marias e os Josés e todo mundo que deixa envenenar. Tem que abrir os olhos com esse veneno que ele continua. Aquela serpente lá do jardim continua destilando veneno e jogando. E muitos, inclusive o povo de Deus, está se envenenando com as conversas deles. E a gente precisa abrir os olhos com isso. E eu quero falar bastante sobre isso com vocês, tá bom? Segundo Reis, então, capítulo 4, versículo 38. Diz assim, no 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Deixa eu só falar uma coisa rapidamente. Tem gente que é inexperiente, então você não pode dar na mão dessa pessoa inexperiente algo que ela não conhece. Se você dá uma missão para uma pessoa inexperiente, você precisa orientar essa pessoa, ou colocar alguém experiente junto dela. Não foi à toa que Jesus, quando mandava aos seus discípulos, ele mandava de 2 em 2, porque querendo ou não, um termina vigiando o outro, não é? Não, irmão, não, irmão, não, ali não, aqui não faz isso. Um termina né, dirigindo o outro. Por isso que é melhor serem 2 do que 1, diz a Bíblia. E por isso Jesus mandava sempre de 2 em 2. E é verdade. Aqui eles pegam o servo do Eliseu, ele pega um daqueles jovens, são jovens, tá bom, estão sendo preparados para serem profetas, mas são jovens. E ele pega e fala assim: vai lá pegar lá umas ervas lá para a gente poder botar no caldo, porque está ruim de comida, então vamos de sopa de pedra, né? Vamos dar um jeito, a gente tem que comer alguma coisa. Só que esse jovem ele vai colher as ervas, e elas estão, e ali tem venenos, coloquíntides, que fala, né? Está tudo lá naquela erva, e ele pega tudo e joga lá, e acha que está tudo bem, e ali já tem um veneno. Então, às vezes, a nossa falta de experiência faz com que a gente pegue veneno e não perceba. Entendeu o que eu falei? A gente, às vezes, é envenenado e não percebe que está sendo envenenado. A gente, pior, às vezes a gente está envenenando e a gente nem percebe que está envenenando a pessoa. Às vezes é uma fofoca, até dentro da igreja. Você foi envenenado com uma fofoca, agora está jogando essa fofoca para frente. Você foi envenenado e está envenenando.
precisa sarar esse negócio aí. A gente não é mais leva atrás, leve trás, leve trás. Lembra quando a gente era criança? Quem tem mais de um irmão aí, ou mais de uma irmã? Tinha. A gente, quando era menorzinho, a gente não era o leve trás do papai e da mamãe para o mais velho? Mãe, a Edileuza, mãe, a Edilza, mãe, o Evaldo. Então a mãe até falava, vai, vigia ele. Até botava a gente de espião, né? Para vigiar os outros irmãos às vezes, né? Mas a gente cresceu, irmãos. Nós crescemos e a gente passa a peneirar as coisas, a gente passa a controlar melhor o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente leva para frente. Tem coisas que não vale levar para frente. Não vale levar, porque se você levar, você vai criar mais problemas. Você vai criar mais confusão. Você vai criar divisão. E a gente não pode nem receber e nem ser aquele que leva o veneno para as pessoas. Leva a solução, mas veneno não, amém, pessoal? Quem envenenou a Eva não foi Deus, quem envenenou a Eva foi o diabo, e continua sendo ele, às vezes usando a língua até dos crentes, fazendo veneno, criando veneno. Cuidado, hein? Calma, diga amém, Jesus. A gente tem que ter cuidado com esse veneno. Você vê no versículo 38, eu vou repetir. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu... Aquele homem que andava com Eliseu devia ter mais experiência, era o obreiro do Eliseu, é o Geazi. Não é à toa que esse homem vai acabar leproso. O homem não aprende, irmão. Está do lado do profeta, é igual uma pessoa e anda do lado do missionário e continua envenenando as pessoas. Não é possível. Andar do lado do servo de Deus. Quem andou do lado de Jesus, como é que pode? O Judas trair Jesus, o homem andou e sentou na mesa com ele. Amém, Jesus? O Pedro errou, mas o Pedro não envenenava ninguém. O Pedro era sincerão, era aquele crente sincerão. Está em pecado, se adultera, você vai para o inferno. Eu lembro que eu fiz meu segundo retiro de jovens. Tinha muitos jovenzinhos assim, da idade de pré-adolescência. Eram 180 jovens, o segundo retiro que eu fiz, no segundo ano. Eu fiz o primeiro em 2005, em 2006 foi o segundo então. E teve um jovem de, acho que 12 anos de idade, que ele se converteu. E eu, naquela época, era mais novo, andei até de skate com eles e tudo. Estava cheio de adolescente, então até de skate com eles andei. Só que num dia de culto, uma segunda-feira à noite, vários pré-adolescentes, 10, 9, 11, 12, vieram à frente e aceitaram Jesus. Foi um dia lindo aquela segunda-feira à noite, lindo. Aí, na terça-feira, um deles pediu para dar o testemunho. Ele tinha só 12 anos, mas já estava fazendo algumas besteiras, coisa de criança, mas bobagem. E ele pediu perdão ali e falou: agora eu só quero saber de Jesus, Jesus é o meu Senhor. E aí ele terminou o testemunho dele, falou do pai, da mãe, testemunho até bem forte. Aí terminou o testemunho dele, eu ia pegar o microfone, ia tirar o microfone, ele me segurou assim. Aí ele falou assim: deixa eu falar mais uma coisa, pastor. Aí eu falei: o que foi, rapaz? Aí ele já tinha me abraçado, estava feliz da vida, aceitado Jesus. Aí ele falou assim: eu quero falar com vocês, meus amigos. Se vocês não aceitarem Jesus igual eu aceitei aqui, vocês vão todos para o inferno. Desse jeito, falei: calma, rapaz, você se converteu agora. Mas sabe aquela pessoa sincerona ali, falando com sinceridade, com o coração aberto? O Pedro era assim, mas o Pedro não vivia envenenando ninguém. Quem está entendendo? Agora, quando aquela mulher entrou e quebrou o vaso de alabastro e aquele perfume caro, quem ficou no cantinho falando com os outros assim, poxa, podia pegar e vender esse perfume e vender por 300 dinheiro e dar para os pobres? Quem estava envenenando lá atrás? Quem foi? Foi o que traiu, o traidor Judas. Então o veneno entra e depois você começa a envenenar, e cada vez que você envenena alguém, você é envenenado também, porque o diabo está te envenenando. É ele que está levando você para confusão, fofoca, essas coisas. A gente precisa ter uma saída contra esse veneno. Eles vão ter uma saída aqui, a farinha. É por isso que eu não sou contra ato de fé. Vou te dar farinha hoje. E você para de dar ouvido a esses pregadores que vivem falando de ato de fé, falando mal de ato de fé. Para com essa conversa, irmãos.
Dá ouvido para esse povo não. Se Jesus fazia, alguém é melhor do que Jesus por acaso? Eu gostei de uma coisa que o pastor Mike falou. Ele estava falando assim, ele conversou com uma pessoa, e essa pessoa era muito contra os atos de fé que a gente faz na igreja. Crente, pastor também, muito contra. E ele falou assim, mas você na sua igreja, você toma a Santa Ceia? Toma. Você come o pão? Ou o corpo de Cristo? O corpo de Cristo. Mas não é um pão? Mas você acha que é o corpo de Cristo? A gente fala que é o corpo de Cristo. Mas você come como se fosse o pão ou como se fosse o corpo de Cristo? Não, o corpo de Cristo. Mas não é um pão? Então você faz ato de fé já, rapaz. Não é pela fé que o pão se transforma em corpo? Não é pela fé que o cálice se transforma, o suco da uva se transforma em vinho, em sangue, no sangue de Cristo? E não é pela fé então? Você não participa? Quer dizer, está certo, é um ato de fé. Aliás, o maior de todos, né? A Santa Ceia do Senhor. Então tem que ter um cuidado muito grande. Amém, Jesus? Você não vê o Pedro falando por trás. Você vê o Pedro sincero, não, Senhor, ninguém vai fazer nada para o Senhor não vou deixar não. Aí toma uma bronca de Jesus, mas falou na frente de Jesus. Cuidado com esse veneno. Quando você recebe esse veneno e começa a espalhar esse veneno, você só está se envenenando mais e ainda está envenenando outras pessoas. Você tem que cuidar disso. Coração tem que estar limpo. Amém, Jesus? E aqui a Bíblia fala assim. Então, o moço do Eliseu, o Geazi no caso, né? Deveria ter mais experiência. A Bíblia fala que ele pega assim, põe a panela grande, ele manda ele pôr, né? A panela grande ao lume, faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. O Eliseu pega o homem mais experiente para abençoar os filhos dos profetas mais jovens. Só que quem saiu para pegar a erva? Então saiu ao campo a apanhar a erva. Ele manda um jovem. Ele manda uma pessoa inexperiente. Irmão, não tem jeito. Tem coisa que é você que tem que fazer. Tem momento que você vai ter que sentar com o seu filho e falar toda a verdade. Se ele não quiser seguir, tudo bem. Mas você com mais experiência, você tem que sentar com o seu filho e falar, ele goste ou não. Gostando ou não, você vai ter que falar com ele. Gostando ou não, você vai ter que falar com ela. Se quiser continuar, não, pai, eu entendi, mas eu vou continuar assim. Bom, então, meu filho, aí a responsabilidade é sua agora, porque o pai está falando a verdade. O pai já tem experiência, muito mais do que você, mas você não quer ouvir o pai, você vai sofrer por causa disso. Eu estou avisando, e tem que falar a verdade, porque são jovens, começando agora a vida, não tem experiência que a gente tem, e alguns se acham que é o rei da cocada preta, irmão. Eu nem sei por que fala esse negócio de rei da cocada preta. Tem que pensar, essas frases agora a gente tem que procurar saber primeiro como é que é, né? Hoje em dia, né? Mas a gente sabe que quando a gente fala assim, não está sendo pejorativo e nem discriminando nada. O senhor está falando que a pessoa parece ter um rei na barriga, né? Quer dizer, são jovens que acham que sabem de tudo. O pai quer ajudar, o avô quer ajudar, o experiente quer dar uma palavra e a pessoa não aceita. Nesse caso aqui, o Geazi, o moço do Eliseu, não podia ter mandado um jovem inexperiente que ainda está aprendendo a ser um profeta para ir lá pegar essas coisas. E aí o jovem foi, ele pega as ervas, as parras bravas, e ela está com coloquintes nelas, está envenenada, e ele joga na panela. E aí entra veneno na panela. Vamos lá. Versículo 39. Então saiu ao campo e apanha ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Então ele não conhecia, não tinha experiência. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Está envenenado isso aqui, tem veneno aqui. E não puderam comer. Porém ele disse, aí vem o homem de Deus experiente: isso é o meu papel e o seu. Pessoas mais experientes têm que ser assim, ó. E não ficar ouvindo fofoca e passando fofoca para frente, sendo envenenado e envenenando. Tem gente que parece criança, irmão. Parece criança, só tomou idade, só envelheceu e continua igual criança. Só gosta de confusão, só gosta de intriga, só gosta de contenda. É o pega, leve e traz, fofoqueiro que só. Não sabe sossegar. É por isso que está sofrendo, irmão. O diabo está destilando o veneno dele, e a pessoa está pegando o veneno e passando para frente, envenenando. Meu Deus do céu.
Não tem coisa melhor para fazer? Minha mãe ia falar assim: vai lavar uma roupa. Assim que minha mãe falava: vai lavar uma roupa, vai lavar um chão, vai lavar um banheiro. É assim que minha mãe falava com a gente, quando a gente fazia alguma bobagem, né? Ô Ednilson, tem que fazer, não, vai lavar um banheiro, rapaz. E pior que ela me botava para lavar o banheiro mesmo, era o castigo. Tem que lavar mesmo, de verdade. Não era só fala, não. Mas é verdade, irmão. A gente cresce, parece que não cresce. A gente está na igreja há 10, 15, 20, 30 anos. A gente espera que a pessoa melhore o comportamento dela e parece que piora. 30 anos continua uma criança na fé. O Paulo falou que queria tanto te dar alimento sólido, mas tem que voltar a dar alimentos líquidos para vocês. Alimento de bebê. Depois de tanto tempo ainda fica se chateando com as coisas, querendo sair da igreja por causa de qualquer coisa, querendo brigar por causa de qualquer coisa. Para com isso, irmão. O diabo continua jogando veneno, igual aquela serpente que falou com a Eva lá, jogou um venenão para ela e ela caiu dentro. E ainda deu para o marido, e o bobão caiu também. E a gente que está sofrendo até hoje. Entende? Não, vai morrer coisa nenhuma. Deus sabe que se você comer isso aí, vocês vão ser igual a ele. Envenenou a Eva e a Eva caiu dentro. Cuidado com isso aí. Amém, Jesus? E não seja portador de veneno, irmão. Tentaram te envenenar? Senhor, limpa o meu coração. Eu não vou guardar isso aqui nem por um segundo. Não vou guardar essa ira, essa raiva, nem por um segundo. Ô pastor, de falaram mal do Senhor. Tá bom, abençoa então quem falou mal. Jesus falou assim: abençoa quem te amaldiçoa. Não foi isso que Jesus falou? Não, tá abençoado, irmão. Mas deixa eu falar. Quem me guarda é Deus, eu devo a Jesus, não é ninguém, então tá tudo bem. Sai disso, porque senão você fica com o coração todo triste, magoado, todo ferido, todo chateado, todo aborrecido, e você começa a ser agora aquele agente que vai levar veneno também, porque trouxeram para você. Entendeu? Então o Eliseu pega o servo dele mais experiente, andava do lado do Eliseu. Esse servo joga a responsabilidade para um jovem inexperiente. O inexperiente vai lá, pega o negócio e vem e joga no caldo, e quase que todo mundo morre. Que coisa séria, né, irmão? Amém? Vocês estão me olhando assim, hein? Não me olhe atravessado não, estou brigando com vocês não, só estou mostrando uma verdade. Como diria minha mãezinha, hoje eu estou saudosista, estou lembrando dela direto. Uma verdade verdadeira. Amém, Jesus? É bom lembrar das pessoas que você ama, que se foram, né? Mas lembrar não com tristeza, mas com saudade, né? Eu estou lembrando muito dela hoje. Mas vamos lá. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens. E não puderam comer e gritaram. Aí o que o Eliseu vai fazer? Porém ele diz: trazei, pois, o quê? Farinha. Irmão, fala comigo. É fé ou não é? Não, sério. É fé ou não é? A gente tem a Escritura Sagrada, tem os 66 livros, a gente tem igreja, pastores, muitos pastores preparados, que ensina como tem que ensinar. A gente é muito fraco na fé, irmão. A gente precisa aumentar a fé. Amém, Jesus? A gente precisa crescer a nossa fé. Você precisa ler mais a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, não tem segredo nenhum não. Quanto mais eu leio, mais fé eu tenho. Tira os olhos da televisão. Para de ficar vendo esse monte de reportagem que não presta. É só violência. Para com isso, já acorda, já coloca na televisão, já fica lá vendo: estão invadindo o morro tal, tá tiroteio e tal, deram facada não sei quem, bateu na cabeça não sei. Já acorda vendo isso, irmão. Já acorda vendo essas coisas. Não tem uma Bíblia para ler? Não tem uma coisa melhor? Pega o celular. Hoje eu já vi que eu estou arretado hoje, né? Pega o celular e coloca no áudio então, quando você está se arrumando, em vez de botar a televisão lá. Põe lá. Eu gosto que quando a minha esposa vai passar a roupa lá, ela sempre, quando vai passar roupa, ela bota o celular do lado e deixa no áudio. Eu fico só ouvindo.
todo dia eu me arrumo ouvindo a palavra de Deus. Já que ela não pode ler porque está trabalhando, ela fica ouvindo. E eu junto. Vai se arrumar, bota uma palavra. Irmão, tudo é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, estou triste, é falta de fé. Ah, estou caído, é falta de fé. Ah, nada está dando certo, é falta de fé, irmão. Por que você está depressivo? Que depressão é essa? Pegando crente? A gente está aceitando os venenos. A televisão está jogando veneno para dentro da sua casa, para dentro da sua mente. E você está aceitando esses venenos dentro do seu coração, dentro da sua mente. Já acorda vendo reportagem de violência. Já acorda vendo quantos morros foram invadidos, quantos não sei quem morreu, que traficante não sei quem morreu, e quando levar tanto tiro, e facada, e estupro, e não sei. Já acorda vendo isso. Como é que vai ser seu dia, se você já acorda vendo isso? Não tem coisa melhor para ver? A gente já acorda botando veneno para dentro do coração, irmãos. Está errado, está tudo errado. A gente tem 66 livros para alimentar a gente com bom alimento. E a gente pega essas televisões, essas coisas que estão passando lá, e fica só se envenenando. Aí está aí, pessoa cheia de medo. Se o garoto passar e jogar um estalinho no chão, a pessoa já fica apavorada, acha que é tiroteio. Um estalinho. Você lembra do estalinho? Eu gostava daquilo, irmão. Como é que eu dava susto na minha mãe? Depois eu apanhava, mas eu dava susto na minha mãe. Minha mãe era assim. Minha mãe, você implicava com ela, ela ria na hora, mas depois te dá uma sandalhada. Minha mãe pegava pesado. Aí eu vinha do colégio e comprava, era baratinho aquele negócio, aquela caixinha com estalinho, lembra? Ainda tem, né? Tem, né? É porque a gente cresceu, né? Mas eu era muito levado, irmão. Eu pegava aquele negócio assim. Como é que as minhas professoras sofreram comigo, irmão? E a gente, ali é tão rápido que você passava assim e fazia assim, pum! E ninguém sabia que era você, né? E eu fazia isso com a minha mãe, só que com a minha mãe eu apanhava, né? Mas tudo bem, minha mãe eu já estava acostumado a apanhar já com ela. Amém, irmãos? Tem gente que está tão cheio de violência que um estalinho ela já fica toda apavorada. Pô, gente, irmãos, no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Não vou nem falar no Rio, que fica parecendo que o Rio é uma coisa horrível, né? Não, Rio de Janeiro continua lindo, irmão. Para mim continua. É a fé. É a fé, não adianta, irmão. Senão você não sai nem de casa. É assim ou não é? Não sai nem de casa, irmão. Vai ficar enclausurado dentro de casa lá cheio de medo. Mas por quê? Porque só coloca veneno para dentro de você. Só veneno. Aí você vê um monte de coisa ruim acontecendo. Casais se separando, homens se prostituindo, mulher se prostituindo, adulterando. Só vê essas novelas aí cheias de pouca vergonha. Que sempre o amante é melhor do que o marido, a amante é melhor do que a esposa. Está se envenenando, está envenenando seu casamento, irmão. Só ouve quem fala bobagem. Ainda bem que nós temos a farinha. O Eliseu pegou a farinha. E aí o que ele vai fazer com a farinha? A Bíblia fala assim, ó, e deitou-a na panela. Ele pega a farinha e joga na panela assim, ó. E disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum. Ele nem orou. Olha como é que o ato de fé é forte. Você vê o Eliseu orando? Você vê? Ele nem ora. Ele já pega aquela farinha, ele já entende que ele vai fazer um ato de fé, e ele nem ora, ele nem fala, meu Pai, meu Deus, Senhor da minha vida, eu não quero que esses filhos dos profetas morram envenenados, oh meu Deus, me socorre, ouve a minha voz, eu vou jejuar mais um pouquinho aqui, depois vou colocar essa farinha ali, e eu te peço, transforma essa farinha, e não sei o que, ele não fez nada disso. Ele só pegou a farinha e jogou, porque ele estava na fé. Ele só fez um ato de fé, nem precisou orar. E a maldição ali, o veneno acabou. A gente tem que andar pela fé o tempo todo, irmão. O tempo todo andar pela fé. Veio o mau pensamento, você já repreende na hora. Fala, não, eu sou servo de Deus, isso aqui eu não aceito mais. Entende? Sim ou não? Já repreende, já amarra, manda embora.
Em nome de Jesus. Uma jovenzinha domingo estava dando testemunho aqui, que quando ela voltou para casa com o marido dela e o bebezinho deles, ela estava atrás, o bebê na cadeirinha do carro, né, e só ele na frente. Veio 2 motoqueiros de lá para cá e passaram pertinho do carro, olhando. Ela ficou olhando no retrovisor assim, e eles foram lá na frente, deram a volta e vieram atrás do carro. Aí ela falou: filho, eles estão vindo atrás da gente aí. Aí ele acelerou, a moto acelerou atrás deles. Aí ele conseguiu entrar na rua deles e entrou logo no portão do prédio onde eles moram. Quando ele entrou no portão do prédio, tem o pessoal do prédio lá, o motoqueiro chegou pertinho, voltou e foi embora. E ela falou assim: eu estou dando esse testemunho porque Deus deu um livramento para a gente. Aí ela falou assim: mas quando eu saí da casa do meu pai, foi no dia dos pais, o domingo, dia dos pais, mas quando eu saí da casa do meu pai, eu senti de Deus e eu fiz uma oração para Deus livrar a gente. Quer dizer, olha a diferença quando você anda pela fé. Deus direciona você até como orar. Quantas vezes a gente sai de casa sem fazer uma oração para Deus guardar a gente esquece na correria. Ou você nunca esqueceu de fazer uma oração? Quantas comidas você comeu e esqueceu de abençoar aquela comida? Não foi maldade, você esqueceu, que você está distraído. Você vai comendo e pode ter um veneno ali. Quantas coisas ruins a gente come na rua, né? Nem sabe como é que foi feito. É ou não é? Não, irmão. Você sabe como é que foi feita aquela comida? De vez em quando tem um restaurante até famoso sendo fechado aí pela vigilância sanitária. Aí você fica pensando: caramba, eu comia lá. Mas acharam o rato no meio das carnes. É ruim de ouvir isso, né? Mas acontece ou não acontece? E Deus guarda, irmãos. Então cuidado, não coloca veneno para dentro de você. E usa a fé. Você vê que o Eliseu, ele nem vai orar. Ele só vai pegar a farinha e vai deitar a farinha na panela e falar assim: pode tirar e comer. Ele não tinha dúvida. Ele não pode, que isso, o profeta? A gente estava passando mal aqui já por causa do veneno. Fulano falou e tá. Pode comer. Tem certeza? Pode comer, pô. Ele não tinha dúvida, porque fé é falta de dúvida. Se tem dúvida, a fé já era. Não combina, mas nem de jeito, mano. É óleo e água, não se mistura. Fé e dúvida não se mistura. Se você falar assim: eu vou, meu Deus, será que vai? Já era, já perdeu a benção. Não tem jeito. Amém? Ou é fé ou é dúvida. Essas duas coisas juntas não combinam mais de jeito nenhum. É água e óleo, não se mistura. Ele não tinha dúvida. Ele pega a farinha, ele deita a farinha e fala: pode comer agora. Não tem dúvida. Mas por quê? Porque o homem andava na presença de Deus. A gente é crente, mas quer andar vendo um monte de coisa ruim na televisão? Não quer ver nada de bom? Já acorda com esse monte de coisa nos olhos já? Amém, Jesus? Não tem coisa melhor para ouvir? Para ver? Só a Bíblia são 66 livros. Você fala assim: eu leio pouco. Mas você tem, num livro só, você tem 66 livros para ler. Diga amém, Jesus. Você, quando lê a Bíblia, você está lendo muitos livros. Você pode falar para a pessoa: não, eu já li a Bíblia toda. Então na minha vida eu já li 66 livros. Por quê? Porque eu já li a Bíblia toda, são 66 livros. Eu sou culto na lei de Deus. Amém, Jesus? Não que você não possa ler outros livros, tá? Estou só comentando. E se não pode ler? Outro dia eu falava: não é mais desculpa, irmão. Eu leio mal, pastor, não sei ler direito, pastor. Hoje em dia você pega uma Bíblia lá e põe no áudio e ouve. É muito melhor você acordar ouvindo a palavra do que vendo na televisão uma pessoa que foi cortado o pescoço dela. Ou não? Está se envenenando, irmãos. É por isso que você está cheio de coisa aí. Vendo esses programas aí com um monte de jovem, tudo nu, fazendo um monte de porcariada na frente da televisão, e fica lá vendo essas coisas para se esquentar. Quer se esquentar? Vai para um... Vai esquentar em outro lugar?
Meu Deus do céu, irmãos. Quer esquentar, quer melhorar o casamento vendo porcariada na televisão? Vai fazer outra coisa. Vai comer pimenta malagueta pura. Vai ficar quente que só. Vai soltar fogo pela boca. Não sei se a mulher vai gostar, mas... Não, é sério, irmãos. A gente tem que parar de se envenenar. Isso é veneno. Isso é veneno. Fofoca, pornografia, prostituição, lascívia, mentira. Isso tudo é veneno, irmão. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de veneno, sua palavra vai ser venenosa. Da minha boca saem palavras que trazem bênção ou maldição, vida ou morte. É o que a Bíblia ensina para a gente. Quem está entendendo? Volta um pouquinho no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12. Vocês estão entendendo já a mensagem, né? Deixa eu só te mostrar uma coisa que vai acontecer com um homem que é um rei, é experiente, que o avô era o Davi, o pai era o Salomão. Então o avô era um homem santo de Deus, guerreiro. O pai já não era tão guerreiro, mas era um homem muito sábio, cheio de sabedoria. Esse Roboão era para ser uma bênção, irmão. Esse Roboão era para arrebentar. Era para arrebentar, porque ele teve o Davi, depois veio o Salomão. O Salomão teve alguns vacilos na vida dele também, mas quem nunca teve, né? Que joga a primeira pedra. Ele teve alguns vacilos, mas era um homem muito sábio. A Bíblia fala que é cheio de sabedoria, né? Então ele tem um avô, homem de guerra. Ele tem o pai, cheio de sabedoria. E olha o que esse bobão vai fazer. Roboão bobão. Olha o que ele vai fazer. Olha só. Ele começa a reinar. E o pessoal vem até ele e fala assim: ô Roboão, seu pai pegou pesado com a gente por causa das construções da casa de Deus, do reinado. Então, por causa dessas construções, ele pesou com a gente com muitos impostos e tudo mais. Pega mais leve com a gente. E aí ele foi conversar com os anciãos. Lógico, pessoas né? As pessoas experientes. Já tinha mais experiência que ele. Aí os anciãos falaram com ele assim: ó, pega leve, ganha esse povo, abraça esse povo, o povo está machucado, precisa ser abraçado. Aí deu um bom conselho. Só que ele andava com os amiguinhos dele, uns jovenzinhos que são amigos, que fica lá com joguinho, que fica lá brincando na rua. Cuidado com esses amigos, irmãos. Esses amigos de infância, amigo do peito, que sempre está ali, sempre rindo, sempre se divertindo, sempre no churrasco, sempre... Cuidado, para envenenar é rápido. Olha o que aconteceu aqui com esses conselhos desses amiguinhos dele. Versículo 6. Eu vou ler direto o versículo 6, não vou demorar aqui não. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão seus. Abraça esse povo. Olha o que os anciãos estão falando. Abraça esse povo, cuida deles, estão machucados, precisam de cuidados, dê carinho. É o conselho de gente experiente, que trabalhou com o pai, que viu o reinado do pai e sabia o que o povo estava passando. Ele sabia que o povo precisava de um alívio, e ele pede: dá um alívio para eles, cuida deles, você vai ser servo deles, você ser o servo também. Aí olha o versículo 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens, que haviam o quê? Crescido com ele, que estavam diante dele. Então aquele jovem que ficou na rua jogando bola com ele, bola de gude, peão, soltando pipa, são meus amigos, vem cá, me dá conselhos. Cuidado com isso. Cuidado, você se converteu, você tem que formar novos amigos, e tem que avaliar os amigos antigos. Porque depois que você se converteu, sua vida mudou.
seu entendimento mudou, sua cultura mudou, sua filosofia de vida mudou, você mudou, você nasceu de novo. Então você tem que avaliar os amigos antigos e encontrar amigos novos e avaliar os antigos. Quem pode ficar perto de mim? Quem pode continuar frequentando a minha casa? Quem pode continuar andando junto comigo e quem não pode? Porque muitos deles não podem. Não dá, não vai dar certo. Luz e trevas não se dão. É o que diz a Escritura Sagrada. Não adianta. Quem é teimoso vai ser envenenado. Quem é teimoso vai ser envenenado. Continua com esse papo, você vai ver só. Continua com essa amizade para tu ver só. Continua. Você vai ser envenenado, irmãos. Você anda tanto com uma pessoa, depois fica igualzinho a ela. É igual o filho que imita o pai. Né? É igual o filho que imita o pai. Você pega lá o garotinho está com o sapato do pai desse tamanho, com o pezinho dentro, né? Bota o terno lá embaixo e fica lá imitando o pai. É igualzinho. Tem que escolher novas amizades e tem que avaliar as antigas. Alguns realmente são amigos. Irmãos, tem gente do mundo que não conhece o Evangelho, que é amigo de verdade, que nunca vai te aconselhar para você deixar sua mulher, vai te aconselhar para você lutar pelo seu casamento, que não vai deixar mais você ficar no bar com ele de papo furado. Você é de Deus, é casado, volta, vai para cá, sua esposa está te esperando. Você não é mais para ficar junto comigo até de madrugada, não. Ele vai te aconselhar desse jeito, você vê que é amigo. Mas outros, não, depois você entrou para a igreja, cara, você virou crentão, está levando dinheiro para pastor, está agora comendo na mão da sua esposa. Pô, fica aqui com a gente um pouquinho, qual é, amigo? Fica aqui com a gente, está comendo na mão da sua esposa. Você foi para a igreja e virou otário. Isso não é amigo. Não é, irmãos. Está te envenenando. E quando acabar o seu casamento, acho que deve ficar com a sua esposa ainda, para você deixar de ser bobo. Estou falando, irmão. Não é amigo uma coisa dessa, uma pessoa dessa. Não, mas eu conheço desde a infância. Pô, e daí? Pode ter nascido junto com você na mesma maternidade, ter crescido junto desde pequenininho. Não é amigo uma pessoa que faz uma coisa dessa. Está te envenenando. Está precisando da fé, da farinha. Entende? Aquela farinha do Eliseu, irmão, Eliseu nem orou. Era fé pura. Jogou a farinha, pô, pode comer. Sem dúvida nenhuma. A gente está precisando disso. Olha o versículo 13 agora. Pula para o 13. Pula para o 13. E o rei respondeu ao povo duramente. Porque deixara o conselho que os anciãos lhe havia aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com... Olha o conselho desses amiguinhos dele. E olha o que esse homem fez. Foi por causa dele que as 10 tribos de Israel se dividiu. Por causa disso aqui. Porque foi envenenado pelos amigos. Veja com quem você está andando. Veja com quem você está de papo furado. Veja com quem você está conversando pela internet. Veja que tipo de conselhos e de dicas que essa pessoa tem te dado. E sai de perto daqueles que estão jogando veneno em cima de você. Sai, esquece isso. Ô, menino, eu nem te conto. Não conta mesmo não, que eu não sou mais fofoqueira não. Sabe aquela história? Nem te conto. Deixa eu te contar o babado. Que babado o quê? Não conta mesmo não, que eu não sou mais fofoqueira não. Que isso, amiga? Que isso, amigo o quê? Que amigo o quê? Está querendo me contaminar? Está todo envenenado, quer me envenenar também? Daqui a pouco está sua amiga envenenando você contra o seu marido. Daqui a pouco você está brigando com o seu marido porque a sua amiga está envenenando você. Aí seu marido sai de casa e essa amiga que envenenou você vai lá atrás dele. Pronto, falei. Acontece ou não acontece? O diabo continua envenenando. Ele envenenou a Eva, envenenou o Adão, fez os dois perderem a bênção, fez a gente cair nesse mundo aí que já é do maligno.
e ele continua jogando o veneno dele. E agora, com essa mídia, com essas mídias sociais, com toda essa tecnologia que tem na nossa geração, não estou dizendo que a tecnologia é ruim, tá? Nem que as mídias são ruins, mas a maneira como se tem usado essas mídias, a maneira como se tem usado, essa geração tem usado as tecnologias, o diabo tem aproveitado muito para envenenar. Muito para envenenar. Você vê até crente envenenando crente. Quem está entendendo? Malaquias 3, versículo 3. Prepara a Nova Versão Internacional na tela aí. Malaquias 3, versículo 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, tá, pessoal? E o Mateus é o primeiro. Então, se chegar em Mateus, você volta um pouco. Versículo 3. E assentar-se-á, afinando... Eu vou ler o 2 para ficar melhor, né? Para você poder pegar todo o contexto, né? Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Purificará os filhos de Levi. E afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então ele está falando do próprio Jesus Cristo aqui. Do próprio Jesus. Coloca o versículo 3 na Nova Versão Internacional. Nova Versão Internacional. NVI. NVI. Ixi, travou lá. Não, travou não. Vamos lá. E ele se assentará como um refinador. Então o refinador pega a coisa bruta, né? E refina. Faz aquela coisa bruta se tornar algo bonito, belo, fino, né? Precioso. Assentará como refinador e purificará de prata, e purificador de prata. Purificará os levitas, os que fazem a obra, tá? Levitas, diferente do que muita gente acha aí, que é só quem canta na igreja, toca, não. Levita é quem faz a obra. Purificará os levitas e os refinará como ouro e... Então, cada vez mais, o pregador, os filhos dos profetas vão crescer, vão ter mais experiência. O obreiro do Eliseu mandou um jovem inexperiente pegar o alimento. O cara trouxe veneno. Por falta de experiência, não foi maldade, eu não queria matar ninguém. Mas, entendeu? Então cuidado quando você está ouvindo uma pessoa inexperiente. Quem faz a obra, e até quem faz a obra, tem que ter cuidado. Ele vai refinar como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor oferta com justiça. Então você não vai trazer oferta de qualquer maneira. Eu já falei isso aqui, oferta não é dar dinheiro. Dar oferta na igreja não é dar dinheiro. Tem gente que tem um pensamento errado da oferta e fica todo trêmulo, todo chateado, aborrecidinho quando o pastor fala de oferta. Oferta não é dar dinheiro. Dar dinheiro você dá para quem está na rua precisando. Oferta é algo que vem como justiça. E Deus olha a sua oferta e te abençoa. Ele te abençoa. Se não, é melhor nem dar. Nem dá, senão você vai ficar mais um reclamando por aí que deu oferta e nada aconteceu. Não adianta nada. É oferta com justiça. Tá bom? Mas vamos lá, Isaías 4. Vamos voltar um pouquinho. Já estou terminando. Isaías capítulo 4. Cadê Isaías? Aqui. Versículo 4 também. Aleluia. Acharam Isaías? Versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, de fogo, tem tradução que diz de fogo, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Ele tem que limpar a imundícia. Irmãos, nós temos que limpar. Vou repetir. O que você tem colocado para dentro do seu coração? Você é daqueles que fica na esquina ouvindo fofoca dos outros? Você é daqueles que fica sentado vendo um monte de coisa ruim na televisão?
Você é daqueles que gosta de uma fofoca da família, em vez de sair da fofoca da família? Que gosta de falar mal dos outros? Tem que limpar. Quando ele está falando, quando você limpar, quando o Senhor conseguir limpar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, aí com o espírito de justiça e de fogo, ele vai criar, ele está falando de toda a habitação de Sião, ele vai criar nas suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Ele vai proteger você. Fumaça de dia, a gente está falando de deserto, de lugares quentes, né? Aquela nuvem de dia era para proteger, e à noite o fogo para proteger de animais, de peçonhentos, venenosos, ou até do frio mesmo, que inverno de dia é quente, à noite é frio, muito frio, né? Então ele vai guardar, vai proteger. O estado, a cidade do Rio, já não sei quem, o bairro que eu estou, mas Deus vai proteger. A Joia fala, dá um testemunho que ela, livramento também, né? A gente está precisando de muito milagre de farinha, né? Livramento de veneno, né? Ela disse que ela vinha por um lado para ir para a casa dela, sentiu de ir por outro lado, foi pelo outro lado, ela vai pelo outro lado, quando chega em casa, ela fala, você veio por onde? Eu vim pelo lado tal, não vim por aqui hoje não. Pô, ainda bem que você foi por lá, porque por aqui acabou de ter um tiroteio. Se você viesse por aqui, você ia ficar no meio do tiroteio. Olha que livramento bonito, irmão. É Deus dando a nuvem de dia e o fogo de noite para a gente que quer andar na presença dEle. Mas a gente está brincando de Deus, irmãos. Não pode. Tem que tirar a imundícia. Tem que deixar Deus limpar. Amém? Amém? Tem que tacar farinha, irmãos. Taca farinha. Farinha aqui, eu vou te dar farinha. É um ato de fé. Mas a farinha do Eliseu é fé. Porque foi com a fé que ele quebrou aquele veneno. É poder de Deus. Porque a nossa fé traz o poder de Deus. E o veneno da farinha foi embora. O veneno da panela foi embora. Amém? Irmãos, cuidado. Dependendo de quem você ouve e o que você vê, você está colocando só morte na panela. Lembra que gritaram para o homem de Deus? Homem de Deus, tem morte na panela. Mesma coisa. Quando alguém vier falar mal do seu marido, mulher, tem morte na panela, sai perto de mim. Vai falar mal do meu marido em outro lugar. Não aceita não. Não aceita. Vou falar uma coisa que vai ficar triste comigo talvez. Nem seu pai, nem sua mãe. Pai, mãe, não fala mal do meu marido não. Ele é meu marido. Se o senhor quer me dar conselho, eu aceito. Mas não fala mal do meu marido não. Não fala mal da minha esposa não. Tem filho aí, irmãos, que o que a mãe fala, meu Deus, e ele vai para cima da esposa e acaba o casamento por causa da mãe, que a mãe gosta de botar fogo no casamento do filho direto, e vive falando mal da nora, né? No caso, né? Nora, ela é sogra, né? É isso. Vive falando mal da nora pro filho o tempo todo, que é sua esposa, o filho chega em casa já com a cabeça assim, ó. Minha mãe estava falando e ela está certa mesmo. Você não sei o quê. Pronto, acabou. A mãe envenenando o casamento da filha. Para com isso, mãe. Dá bom conselho. Seja uma mulher experiente. Para de ficar se metendo no casamento da filha, do filho. Casou, saiu de casa. Ensina a enfrentar as batalhas. Ou você nunca passou batalha com o seu marido, com a sua esposa? Para aí, seu Batista. Enfrentamos muitas batalhas, não foi? O senhor tem quantos anos de casado? O senhor... Já tinha 47. E aí casou com a irmã. 7 anos já, né? Então foram... A primeira esposa foi 47, né? Quantas batalhas vocês passaram com 7 anos? Eu sei de algumas que a gente lutou junto, né? Só eu sei de algumas que a gente lutou junto. Tanto um quanto o outro. E o outro casou com 47 anos. São batalhas. É normal enfrentar batalhas. Amém, Jesus? Mas a gente quer proteger o filhinho, a filhinha, e quer se meter toda hora. Aí está lá a sogra atrapalhando o casamento do filho, o sogro atrapalhando o casamento do filho, da filha, porque fica se metendo, criando confusão lá. Não dá ouvido, irmão. Se é para fofocar, estou fora. Eu trato meu sogro muito bem, eu amo meu sogro, como se fosse pai. Mas não fala mal, nem da filha dele, para mim ele pode falar mal. Não aceito. Não. Minha esposa não.
É minha filha, problema do senhor, mas agora é minha esposa. Não fala não. Não aceito. Não aceito, irmão. Não aceito. Eu posso, mas ele não. Amém, Jesus? Não, irmão, não pode. Saiu de casa, é minha esposa. Não pode. E ela também não aceita não. Não. Do Ednilson pode falar não. Meu marido não. Ela pode, ele não. E é assim que a gente vai vivendo. Entenderam isso aqui, sim ou não? E no 6 ele fala: e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor de dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Olha aí, irmão. Está passando tempestade, Deus quer proteger você. Você está dando ouvido a amiguinhos e amiguinhas, igual o Roboão. Vai dividir a coisa. As 12 tribos foram divididas. Foram divididas. Por quê? Porque Roboão deu ouvidos aos seus amiguinhos de infância. Foi dividida. Recebeu o veneno, vai envenenar, irmão. Você está recebendo o veneno, uma hora você vai começar a envenenar. A boca